Hoje eu estou aqui com a Cléria Paula Franco. Ela é mulher, mãe, professora e empreendedora. Ela é graduada em História, Pedagogia e mestre em Educação. Atuou como professora na educação básica desde 1998 em Nova Mutum. Foi professora nos cursos de Administração e Contábeis da Unemat, em Nova Mutum. Foi secretária de Educação aqui no município, coordenou o movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil, no estado do Mato Grosso, possui vários artigos publicados na área de educação infantil e atua como professora pedagógica com a Fundação Sicredi pela Sicredi Ouro Verde. Desenvolve consultorias e assessorias na área política, pública e educacional. E também ela é empreendedora, que ela é proprietária da loja Tulipa Jeans aqui em Nova Mutum e desenvolve treinamentos para mulheres na área de vendas e empreendedorismo. Nossa Senhora, hein? Conta pra gente quem é você. Eu já falei um pouquinho, mas eu quero ouvir de você. Então, essa é a Cléria, né? Parte da Cléria, na verdade. Eu costumo dizer que eu sou várias versões de mim mesma. Sim. Porque a gente, como mulher, acaba assumindo esses vários papéis, né? Sim. Mas dentro da minha área de atuação, né? Como professora e como empreendedora, tenho orgulho de ser apresentada por vocês dessa forma. Sou esta pessoa que me considero uma empreendedora desde a infância. Sim. Como qualificação profissional, eu sou qualificada na área da educação e, além disso, Sim, empreendedora também. E é isso, né? Essa multiplicidade, né? As muitas versões de mim mesma. Acho sim, que a mulher brasileira, ela acaba assumindo esses papéis. Você sempre se viu como uma empreendedora? Eu me vejo como empreendedora desde a infância. De uma realidade muito pobre. E cresci vendo e participando junto com os meus pais, né, de todas as ações ali para a gente conseguir sobreviver. E a minha mãe, diante disso, minha mãe tomou uma decisão. E eu vejo assim que o meu exemplo de empreendedorismo vem da minha casa. O meu pai e a minha mãe são os meus maiores exemplos de empreendedorismo. Então, a minha mãe tomou uma decisão de comprar alguns produtos no mercadinho do bairro que a gente morava em Rosário Oeste, da Dona Bene, e fazer bolo para vender. E eu e a minha irmã, a gente vendia esses bolos na rua ali em Rosário. Acontece, eu sempre fui uma menina que sempre gostei de ter as coisas. E eu vivia numa realidade muito pobre, eu tinha duas opções. Sim. Ou aceitar ou reagir. E o meu pai vendia coxinha na rua, a gente ajudava, fazia as coxinhas para o meu pai vender. Mas aquilo era para o sustento da casa. E como que eu ia ter, por exemplo, um sapato novo para ir na igreja, por exemplo? Como que eu ia ter algo... resolvi plantar uma parreira de maracujá, né? Me lembro até hoje, isso me marcou, porque esse maracujá era o que o meu pai vendia e trazia o dinheiro para mim. Então, o que acontece? Por que eu estou falando disso? Que desde muito pequena, essa questão do empreendedorismo, ela está em mim. E empreender é viver a ousadia da liberdade, na minha opinião. Exatamente. A liberdade de você pensar por você mesma, a liberdade de você organizar e conseguir aquilo que você quer, aquilo que você deseja. E eu vejo o empreendedorismo também como um propósito de vida. O que você quer para você? Né? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? Então, quando você tem um propósito de vida, você consegue pensar lá na frente. Com certeza. E isso, independente da carreira que você escolher, é você pensar em empreender em você mesmo, né? O empreendedorismo, ele é um conceito que a gente precisa pensar de uma forma como um valor humano. Quando eu penso o empreendedorismo como um valor humano, eu estou pensando, logo me vem atitude. A atitude de empreender, tem um economista chamado Joseph Schumpeter, que ele vai dizer o seguinte: empreendedorismo é você identificar um problema e criar soluções para gerar impacto na vida das pessoas, impacto positivo na sua vida, na vida de uma sociedade, na vida das pessoas. Eu vejo que o empreendedorismo, ele vai para além de um CNPJ. A gente precisa olhar para o empreendedorismo como um valor humano. E quando eu olho para o empreendedorismo como um valor humano, eu percebo que são atitudes. E olhar para o empreender como um propósito de vida.
é trazendo as perguntas, é indagando, é questionando, é trazendo essas possibilidades. E empreender está relacionado a inovar, a inovação, a criação, a transformação. Eu gostaria que você explicasse pra gente quais são as vantagens de ser um empreendedor hoje. Então, eu penso assim, empreender, como eu já disse para vocês, é viver a ousadia da liberdade. Porém, essa liberdade, existem limitações também, existem desafios. Eu tenho a liberdade de organizar o meu tempo como empreendedora. Eu tenho a minha liberdade financeira, porém eu preciso planejar essa minha liberdade, né? A vantagem de ser empreendedor, primeira coisa, é que no meu caso, hoje eu faço o que eu gosto. E eu só faço aquilo que eu gosto. Hoje eu tomei essa decisão. Cheguei num ponto da minha vida de dizer, só vou fazer aquilo que eu gosto a partir de agora. Então, eu trabalhei, me qualifiquei para chegar num ponto e escolher ser uma empreendedora, né, escolher a carreira, a profissão, o empreendimento que eu quis para mim, que é um no ramo de moda e o outro no ramo de assessoria e consultoria, na área de educação, e fazer aquilo que a gente gosta. Então, uma das coisas que eu vejo assim de vantagem é a gente viver essa liberdade. Liberdade de ser você mesma, né, e ser ousado. Porque muitas pessoas veem muita facilidade. Ah, não, vou empreender, vou virar um empresário, vou abrir alguma coisa, sem ter um planejamento. É óbvio que tem que ter esse planejamento, né? Com toda certeza. Então, assim, eu fiquei, na verdade, num processo de transição de carreira durante 1 ano. Eu demorei 1 ano para tomar uma decisão de deixar um concurso, de investir numa empresa de assessoria e consultoria e de investir também numa empresa no ramo da moda junto com meu esposo. Mas não foi uma decisão que eu tomei do dia para a noite. As oportunidades, elas são múltiplas. Mas a gente como empreendedor, nós precisamos pensar que o empreendedorismo, ele é um propósito de vida. Eu preciso pensar o empreendedorismo dessa forma. E aí, dentro do que eu penso, né, o empreendedorismo como uma atitude, como um valor humano em primeiro lugar, a gente pensar, eu relaciono 4 atitudes empreendedoras. A primeira delas é o amor próprio e o autocuidado. Porque quando eu falo de empreendedorismo, eu não posso pensar apenas num CNPJ. Sim. Eu preciso ver o empreendedorismo, elaborar e ter essa concepção de empreendedorismo como um valor humano. E aí pensar como uma atitude. A primeira delas é o amor próprio e o autocuidado. Então eu vejo sempre isso. Eu preciso de... E quando eu vejo esse conjunto de atitudes empreendedoras, são atitudes empreendedoras que, em primeiro lugar, eu vou olhar para mim. Né? O amor próprio e o autocuidado é uma delas. A autoconfiança. A questão do amor próprio e do autocuidado é você pensar que você precisa se amar e se cuidar. Então, por exemplo, vamos pensar em qualquer que seja a carreira que eu escolher. Eu preciso me cuidar. Eu não posso ser um empreendedor de qualquer maneira. Em segundo momento, eu preciso ter autoconfiança. Confiar em mim mesmo. Se eu não confiar em mim, ninguém vai confiar. Eu preciso confiar naquilo que eu faço. E eu preciso passar uma confiança também. Sim. E reconhecer o meu trabalho. Eu não tenho que fazer algo esperando o reconhecimento do outro. Com certeza. Em primeiro lugar, eu preciso reconhecer o meu trabalho. Olhar para mim e confiar naquilo que eu faço. Bacana. E ter excelência naquilo que eu faço. Qualquer que seja a profissão que você escolher, faça bem feito. Com certeza. Seja o melhor profissional que você escolher. Faça o seu melhor. E aí, uma outra atitude que eu vejo pra gente, como empreendedor, é a atitude da gratidão. Antes de você empreender em si, você pensar, eu preciso confiar em mim, eu preciso me cuidar, me amar, eu preciso valorizar o meu trabalho, fazer o meu melhor e ser grato. Mas a gratidão como uma atitude. Né? A gente precisa aprender a praticar a gratidão. Exatamente. Às vezes a gente fala assim, eu sou grato pela família que eu tenho. Mas o que eu faço? Qual é a minha atitude de gratidão pela família que eu tenho? Eu sou grato pela casa que eu tenho. Qual é a minha atitude de gratidão pela casa que eu tenho? Eu sou grato pelo meu trabalho.
qual é a minha atitude de gratidão pelo trabalho que eu tenho. Então, olhar a gratidão como uma atitude. Gratidão não é sentimento. Eu preciso aprender a praticar. Exatamente. Né? Quando eu olho para essas atitudes, né, como empreendedora, aí eu estou vendo o empreendedorismo como um valor humano. Como que funciona essa assessoria? Para que eu possa ajudar mulheres que queiram começar o seu negócio, mas são mulheres, como que eu posso dizer? Mulheres que elas estão realmente com uma carência muito grande nesse sentido, para empreender, para começar o seu negócio. E aí eu começo com a minha própria trajetória de vida, né? De colocar como que é isso. O que eu posso organizar? Como que eu posso começar? Quais são os desafios? E eu trago esta questão do empreendedorismo feminino como este propósito de vida, que é primeiro a mulher pensar quem ela é, o que é, quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos. Quando eu trago isso, eu estou trazendo um conceito de empreendedorismo como realmente um propósito de vida, não como um propósito inicialmente abrir um negócio para ficar rico. Né? Em primeiro lugar, eu preciso empreender em mim mesma. Sim. Que são aquelas 4 atitudes que eu coloquei anteriormente. Então, quando eu empreendo em mim, eu consigo me empoderar para eu abrir um negócio, para eu ser uma profissional autônoma, ou não. Eu posso escolher ser uma vendedora, mas um vendedor, ele é um empreendedor também, né? E ser o melhor. Exatamente. E ser o melhor vendedor. Então, nesse sentido que eu trago. Gostaria que você falasse um pouquinho como que você consegue lidar com o empreendedorismo, a educação, a família, a casa, os filhos, a loja. Você se divide em quantas por dia? E no mês dá uma quantidade de quantas clérias multiplicadas? Eu não sei, eu sou essas múltiplas versões de mim mesma. E toda a vida me vi fazendo mais de uma coisa. Mas, na verdade, eu penso que eu não me vejo como uma pessoa de fazer uma coisa só. Não sei, não me vejo. Então, eu acho que, assim, a minha cabeça, como a sua, ela pensa muito e, ao mesmo tempo que eu penso, eu quero executar, porque eu sou muito proativa. Mas eu aprendi também a organizar esse tempo. Né? A tirar o tempo para mim, a organizar um tempo para viagem, para sair de férias, o tempo da família. Eu preciso ser, né, o momento espiritual, o momento que é do trampo ali, o momento do lazer, de colocar as pernas para cima e largar a mão. Me permitir. No empreendedorismo, você acredita, assim, que uma pessoa ali, ela precisa ter um certo conhecimento na administração? Porque, assim, a partir do momento que você quer empreender, você inicia sozinho. Ou você acredita que essa pessoa empreendedora, que é cheia de ideias e tem ali o valor para investir, é mais vantajoso ter alguém para cuidar do financeiro para ela? Ou ela mesma consegue fazer isso? Vejo que não necessariamente você precisa ter uma formação na área. Entretanto, a gente... Dentro do empreendedorismo, quando você abre uma empresa, a gente não consegue sobreviver sem a ajuda de especialistas. Por exemplo, hoje, eu preciso de ajuda de pessoas na área contábil, na área da administração, sim, para me dar consultoria empresarial. Preciso de ajuda na área do marketing. Eu não sou formada em marketing, eu não fiz curso de marketing digital, mas não sou uma expert, né? Sim. Então, a gente sozinho nós não vamos conseguir. Penso que o que ocorre? O empreendedorismo, ele vem, assim, eu vejo da minha parte, por exemplo, né? Desde muito cedo, sempre gostei de empreender, sempre gostei de vender, sempre gostei de ter algo, sempre gostei de me relacionar. Nesse sentido do econômico, né? Agora, falando do empreendedorismo como no ramo da economia. Então, vejo que sozinho o empresário ele não vai conseguir. Ele não precisa ter um curso de administração para ele ser um empreendedor. Do mesmo modo, uma mulher. Por exemplo, a minha mãe, quando ela começou a fazer bolo para a gente vender, né? O que a minha mãe sabia, por exemplo, de empreendedorismo? Ela estava empreendendo sem saber que ela era uma empreendedora. E ela é uma empreendedora até hoje. Meu pai é empreendedor até hoje. Então, a gente olhar, né, para o empreendedorismo dessa forma. Então,
não necessariamente eu preciso ter uma formação nessa área, eu preciso ter a vontade de fazer e ter aquilo que Joseph Schumpeter coloca. Criar, inovar, transformar, impactar positivamente a vida da sociedade, a sua própria vida, a vida das pessoas. Isso é empreender. As pessoas que são empreendedoras têm a cabeça muito pensante, né? Ela tá tendo uma ideia atrás da outra todo momento e às vezes precisa de alguém para organizar a bagunça da cabeça, né? Porque às vezes fala assim, meu Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Mas peraí, vamos focar, né? Vamos ganhar dinheiro com isso aqui, né? Eu decidi empreender hoje. Qual é o meu primeiro passo? Aqueles 4 primeiros passos que eu coloquei ali para vocês. Né? Você pensar no empreendedorismo, primeiro você empreende em você. Quem é você? Né? O empreendedorismo como um propósito de vida. Quem é você? Do que é que você gosta? Por exemplo, eu não gosto, vamos pensar, de bicicleta. Sim. Eu não vou abrir uma bicicletaria. Com certeza. Né? Não vou abrir uma bicicletaria. Então, eu penso, o empreender é pensar naquilo que você gosta. Eu gosto de muita coisa. Eu sei fazer muita coisa. Eu até falo assim, se nada der certo na minha vida, eu abro uma barraquinha de tapioca e vou, Ai, né? Vou vender bolo, né? O bolo da minha mãe, enfim. O empreender é isso, né? É você ter essa ousadia. Mas também não se estagnar muito no pensamento, porque senão a gente nunca age, a gente fica pensando e não tem ação, né? Então, assim, quando eu falo que empreender é você viver a ousadia da liberdade, né? É essa liberdade com limitações, com disciplina, com planejamento. E a primeira coisa, né? É como você perguntou, o primeiro passo para você empreender é fazer aquilo que gosta. É você escolher algo que você ama. Há poucos dias eu encontrei com uma ex-aluna minha, que foi minha aluna na Carlos Drummond de Andrade, lá em 99, 2000. Fiquei muito feliz com esse encontro, porque ela disse, professora, nossa, que saudade das suas aulas. Sabe o que mais eu gostava das suas aulas? Porque eu sabia que no dia da sua aula ia ter algo diferente. Um dia você vinha com uma caixa, outro dia você vinha com uma caixa de som, e eu nunca me esqueço daquelas músicas que você ensaiava. Que eu sempre inovei as minhas aulas. Eu nunca gostei de dar aquela aulinha que eu fui ensinada porque eu era muito hiperativa. Sempre gostei de criar, de inovar e fazer aquilo que gosta. É o princípio do empreendedorismo. O medo da concorrência faz muita gente desistir de começar? Faz, acredito. E por isso que é importante aquelas 4 atitudes empreendedoras. Porque quando o amor próprio, o autocuidado, a autoconfiança, o autoconhecimento precisa ocorrer em primeiro lugar dentro de um empreendedor. Então, quando eu confio em mim, confio naquilo que eu faço, eu não vou ter medo da concorrência. O meu diferencial não é apenas o preço do produto. O diferencial não é apenas o valor. Então, nesse sentido, eu vejo que é necessário a gente se posicionar e construir essas atitudes empreendedoras em primeiro lugar. Porque quando você tem a autoconfiança, o autoconhecimento, quando você começa, você empreende com propósito, você não vai ter medo da concorrência. Quando você e seu marido decidiram investir na Tulipa, era um sonho ter a loja de vocês? Como que foi? Então, acho que era mais um sonho meu, né? Eu venho desse contexto, né, do tear, né, e da costura, né? As minhas avós eram costureiras. A minha avó paterna, com meu avô, eles tiveram uma fabriqueta de roupa. Quando eu vim para Nova Mutum, eu trabalhava na escola o dia todo e depois que eu vinha da escola, que eu saía da escola, eu vendia roupa na minha bicicleta, né? Que eu tinha uma bicicleta e colocava as minhas sacolas de roupa e levava à noite e final de semana nas casas das minhas amigas para vender. Posteriormente, eu e a minha irmã, a gente abriu uma loja na casa dela. A gente abriu mesmo uma empresa e tal. Eu acho que um período de 4 anos a gente teve essa loja. Depois fechou por motivo de mudança dela. Ela começou a trabalhar no Sicredi. Então, é algo que eu gosto do ramo da moda. Gosto de vendas, gosto de moda.
E aí sempre foi algo que eu quis retomar. Então, a gente vai começar as despedidas por aqui. Você quer deixar alguma mensagem, Cléria? Quer falar alguma coisa? Então, agradecer vocês pelo convite, imensamente. Fiquei muito feliz de estar com duas meninas, mulheres empreendedoras, inovadoras, criativas, autênticas. Então, isso para mim é motivo de muito orgulho, né? Sim. De, como mulher, estar vendo vocês se empoderando. Dizer para as mulheres, né, que empreendedoras ou não empreendedoras, mesmo que elas sejam uma mulher empreendedora do lar, como a minha mãe, por exemplo. Eu vejo a minha mãe como uma empreendedora também, né? Uma empreendedora do lar. E dizer inclusive, né, para todas as mulheres, ousem ser vocês mesmas. Isso aí. Sejam mulheres ousadas. E a ousadia vem da coragem. Sim. Porque para a gente se empoderar, a gente precisa ser ousadas. Sim, com certeza. Exatamente. Não ter medo, né? Não ter medo, com toda Exatamente. certeza. Corajosíssimas.